Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, sabadão, mas tem notícias do Vasco. Germancano pode ficar de fora aí das partidas da Copa Sul-Americana, hein, meus amigos? O jogador está lesionado e pode ficar até 12 dias sem jogar aí com a camisa do Vasco. Vamos falar disso também, vamos falar aí do primeiro treinamento do Vasco no novo CT. Também vamos falar aí de uma possível sondagem, especulação aí do Vasco no meio campo que está jogando no Vitória. E também vamos falar aí do novo reforço do Vasco, lateral direito, Léo Matos. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clicar embaixo no inscreva-se, é de graça, se inscreve aí, meu amigo. Muito obrigado a todos os inscritos aqui, pessoal do Nordeste, pessoal do Rio de Janeiro, sempre em peso aqui no nosso canal. Muitas pessoas até mesmo de fora do Brasil, muito obrigado mesmo. Muitos torcedores do Vasco, torcedor vascaíno merece ter um time decente, merece ver o Vasco voltar a ser o Vasco que a gente passou a torcer por esse clube, porque o Vasco ganhava título, porque o Vasco era time grande, o Vasco está pequeno, o Vasco está minúsculo, o Vasco não consegue ganhar de ninguém. A gente espera que um dia o nosso clube, tão gigantesco, tão enorme, volte a ser grande novamente aí no cenário, volte a ganhar títulos e volte a fazer todos nós torcedores vascaínos felizes. Muito obrigado a todos vocês, mesmo na péssima fase, vocês continuam aqui firmes, assistindo nossos vídeos todos os dias, e as pessoas que vão chegando novas aqui no canal vão se inscrevendo e ajudando demais. Muito obrigado mesmo. Também peço aí para você ativar o sininho, para você não perder nada, meu amigo, para você receber todas as notícias do Vascão, porque aqui a gente posta vídeo todo dia. Bom, pessoal, ontem o Vasco fez seu primeiro treinamento no nosso novo CT. O Vasco finalmente foi a campo treinar no nosso novo CT, o tão sonhado CT do Vasco, né? O CT do Almirante saiu, está prontinho aí, jogadores já estão treinando e é uma marca histórica, né, pessoal? O Vasco que pela primeira vez na história tem o seu próprio CT e com certeza isso é um motivo de orgulho para todos nós torcedores vascaínos. O Vasco que comparado com outros clubes aqui mesmo, até mesmo aqui do Brasil, estava um pouco atrasado, né? Mas vem se modernizando aí aos poucos, porque é necessário ter um centro de treinamento sim para jogadores, cara. É necessário que todo clube grande tenha um estádio e tenha um centro de treinamento. O Vasco já tem os dois e é o único time do Rio de Janeiro aí, juntamente com o Botafogo, que tem estádio próprio e também um centro de treinamento. Muito importante essa conquista aí, uma conquista que nós torcedores vascaínos tivemos um grande poder para conseguir isso aí, porque o torcedor doou, o torcedor vascaíno tirou do próprio bolso para ajudar o Vasco a levantar esse CT e colocar ele de pé, para hoje esses jogadores estarem lá treinando e ter o melhor conforto aí para tentar desenvolver o seu futebol e trabalhar mais, né, pessoal? Porque esse time aí tá péssimo e agora eu quero ver qual é a desculpa. A desculpa antes era que treinava em São Januário, que o Vasco não tinha CT, que todo time grande precisa ter CT para conseguir ter resultado dentro de campo, e agora vamos ver se isso vai acontecer realmente no Vasco, tanto nesse ano e também no ano que vem, porque aí sim a gente vai ver se tá fazendo diferença ou não realmente ter CT. A gente já trouxe aqui informações que muitos jogadores de outros times, jogadores que já aposentaram, sempre falam que ter centro de treinamento é essencial num time, que faz toda a diferença nas conquistas. E realmente, se você for pegar os números, você vê que times que têm centro de treinamento são muito campeões, tem muitos títulos, como é o caso do São Paulo, que tem um baita CT lá em Cotia, tem também aí o Cruzeiro, muitos títulos, apesar de estar rebaixado, está na Série B, mas tem duas Libertadores que tem um monte de campeonato brasileiro. Com certeza o CT da Toca da Raposa fez toda a diferença. O Atlético Mineiro também sempre tá lá brigando no alto, apesar de não ter tantos títulos assim, mas tem títulos importantes como Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, tudo isso aí porque tem lá a Cidade do Galo, entre outros times que tem baita centros de treinamentos aqui no Brasil, como é do Corinthians e do Palmeiras também. Deixa aí nos comentários se você acha que o futebol do Vasco vai dar uma melhorada agora com os jogadores treinando aí no próprio CT, no CT do Clube de Regatas Vasco da Gama, nosso tão amado clube. Tem aí o novo CT e a gente torce para que esses mocorongos passem a jogar bola, porque eles entraram para a história do Vasco, né, cara? Mesmo na péssima fase, esses jogadores acabaram de entrar para a história, porque foi o primeiro elenco, o primeiro grupo de jogadores a treinar no novo CT do Vasco. Bom, pessoal, o lateral direito Léo Matos é o novo reforço do Vasco. O jogador já rescindiu o contrato com o PAOK da Grécia, já fala como jogador do Vasco. Em entrevista ao Globoesporte.com, ele disse que quando recebeu a proposta do Vasco, não pensou duas vezes,
tratou de resolver sua situação lá na Grécia, conseguiu rescindir o contrato e deixou os torcedores gregos chorando, porque ele era um ídolo lá do time do PAOK e também era o capitão da equipe. Agora ele será jogador do Vasco com 34 anos, jogador já experiente, talvez seja o último ato dele como jogador profissional vestindo a nossa camisa, e a gente espera que esse jogador ainda tenha lenha para queimar. E a gente só vai poder ter uma análise melhor de se realmente esse jogador é bom, se ele é melhor que o Iago Pikachu, porque é isso que a gente quer ver, se quando ele entrar dentro de campo, né, pessoal? Porque até o momento é um jogador totalmente desconhecido para nós brasileiros, apesar dele ser brasileiro, ele é muito desconhecido, jogou somente em time pequeno aqui no Brasil e está na Europa há mais de 10 anos e jogando no PAOK desde 2016. Pode ser que o Vasco tenha acertado nessa contratação e a gente espera que ele tenha sucesso com a nossa camisa e desejamos boa sorte aí ao Léo Matos. Ainda falta o anúncio oficial do Vasco, mas ele já fala como jogador do Vasco, já rescindiu o contrato lá na Grécia e só falta aí o anúncio oficial do nosso clube para o jogador ser apresentado e entrar em campo, porque é isso que o Vasco quer. O Vasco precisa urgente desse jogador entrando aí dentro de campo já para os próximos jogos aí. Com certeza ele vai estar fora da próxima fase aí da Copa Sul-Americana. Não sei se vai dar tempo do Vasco tentar algum registro, não sei como que está sendo feito o registro de jogadores na Copa Sul-Americana e pela Conmebol, mas se der tempo, quem sabe ele já entra em campo na próxima quarta-feira. Bom, outro jogador que poderia vir aí pro Vasco seria o meio-campo Vico do Vitória. Viu informações que o Vasco estaria especulando esse jogador aí, mas o diretor executivo do Vasco aí de futebol do Vasco, André Mazzuco, deu entrevista ao canal Atenção Vascaínos e desmentiu essa notícia. O Vasco não tem interesse no jogador aí, camisa 10 do Vitória, de 23 anos. Na minha opinião, seria válido sim o Vasco contratar esse jogador, até porque ele é o melhor jogador do Vitória. Assisti alguns jogos do Vitória na Série B e ele certamente era um jogador com acima da média dos demais, né? Ele era um jogador diferenciado, revelado pelo Grêmio, jogou na Ponte Preta também e agora está aí no Vitória. Na minha opinião, seria um bom reforço sim para compor o elenco do Vasco. Quando o Martim Benítez não estivesse em campo, ele entraria ali como meia, já substituto imediato. Mas o André Mazzuco desmentiu essa informação. Esperamos, quem sabe, o Vasco ainda tente trazer mais um meio campo para a equipe, né? Porque é necessário trazer mais um meia de criação, porque quando o Martim Benítez não está, vai ficar bem complicado e ainda tem um problema do Vasco comprar ele. Já tem time na parada, a gente já trouxe informação ontem que o Palmeiras estaria interessado nele e também o Al Hilal lá da Arábia Saudita. Vamos aguardar aí, ver se a diretoria do Vasco vai se posicionar e tentar trazer mais um meia de criação para o nosso time. Notícia muito preocupante para o torcedor vascaíno é a ausência do Germancano. O jogador sentiu uma lesão no aquecimento contra o Corinthians no último jogo do Vasco pelo Campeonato Brasileiro e pode ficar parado, meu amigo, de 10 a 12 dias e desfalcar o Vasco aí nas partidas da Copa Sul-Americana. Principalmente na primeira partida, o Germancano deve estar totalmente fora desse jogo, cara. Complicada a situação do Vasco, apesar do Ribamar ter feito gol, coisa que o Germancano não estava fazendo aí há 8 rodadas, e o Ribamar balançou as redes, mas o Cano é infinitamente melhor do que o Ribamar, e a gente vai ter que esperar aí, ver como que vai ser a recuperação do jogador. Também o Martim Benítez está contundido, também está fazendo aquele período de recuperação, trabalho físico, para tentar voltar ao gramado, para tentar treinar novamente. Bem complicado, difícil a situação do Vasco. O Vasco que pegou um adversário mais fácil aí nessa fase, da Copa Sul-Americana, que é o Caracas da Venezuela. O Vasco, na minha opinião, é favorito para vencer esse time, mas se tiver aí a ausência do Martim Benítez e do Germancano, pode ser que o confronto fique muito equilibrado e o Vasco sofra até mesmo para se classificar nesse jogo aí. E a gente espera que o Vasco consiga passar de fase, né? A gente sabe das limitações do nosso time, mas a gente ainda lá no fundo confia sempre que o Vasco pode vencer aí qualquer adversário, né? Assim que é o torcedor, assim principalmente é o torcedor vascaíno. E o Vasco, caso se classifique, pode enfrentar o time argentino Defensa e Justiça, ou talvez aí o Sportivo Luquenho do Paraguai. Já está chaveado e o Vasco, caso se classifique, vai pegar uma dessas duas equipes. E vamos torcer para pronta recuperação aí do Germancano, que ele consiga surpreender os médicos e voltar o mais rápido possível aí aos gramados, já que a gente trouxe aqui, tem informações antes da partida contra o Corinthians que ele poderia ter sido poupado. Talvez se ele tivesse sido poupado antes de entrar em campo, talvez ele teria evitado essa lesão aí que foi no seu músculo, e o jogador pode ficar fora aí por 12 dias, pessoal. Bem complicado. E deixa aí nos comentários se você acredita que o Vasco, sem o Martim Benítez e sem o Germancano, é capaz de vencer o Caracas da Venezuela.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve aí no canal para fortalecer e também ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo postado aqui do nosso canal. É isso aí, meus amigos. Ótimo final de semana. Saudações vascaínas a todos e tamo junto.